tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro para juntos rezarmos, meditarmos a palavra de Deus. Deixemos ser encontrado, deixemos que a nossa atenção se volte para a nossa respiração. Estar atento a este movimento sagrado é estar dando conta de que Deus é o construtor, de que Deus é aquele que nos mantém vivos, que nos mantém agradecidos a este tesouro que Ele nos concede, chamado vida. Por isso, respire e acolha esta respiração, deixando assim a beleza de Deus penetrar todo o teu ser. E você seja um homem, uma mulher, agradecido, agradecida por este tesouro que Deus conserva em ti. E que você, cada dia, com as bênçãos de Deus, procura valorizar, contemplar este gesto sagrado chamado vida, que salta aos nossos olhos por meio da nossa respiração. Por isso, estar atento a esse gesto de respirar é simplesmente estar dizendo obrigado, Senhor, pela vida. Por isso, seja grato. Bendiz cada dia ao nosso bom Deus. O texto de hoje que nos é dado a meditar, mais uma vez, é João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dará vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebamos aqui, pedagogicamente, 3 momentos importantes nesse momento final daquele discurso de Jesus do pão da vida. E aqui, a palavra de Deus não nos deixa em cima do muro, mas a palavra de Deus nos faz tomar uma decisão, ou para aderi-la, ou para negá-la.
E aqui, Jesus, com suas palavras a respeito do pão da vida, desperta nas pessoas uma decisão. A decisão de segui-lo ou a decisão em abandoná-lo. E isto fica muito claro no texto. Por isso, a primeira parte se demonstra a multidão, os discípulos, os judeus, questionam e dizem: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ou seja, quando Jesus diz: olha, quem quiser me seguir deve beber deste cálice e comer desta carne. E comer desta carne e beber deste sangue nada mais é do que aderir os passos do Mestre. E eis que esta comunidade parece acostumada em viver apenas como mera telespectadora. E aí, amados e amadas, a segunda parte, Jesus chama no cabresto cada um e pergunta: isso vos escandaliza? Tudo isto que chamei a atenção e que nós acompanhamos ao longo desta semana, Jesus falando sobre o pão da vida e a responsabilidade daquele que come deste pão e bebe deste sangue? Jesus pergunta: tudo isso vos escandaliza? Imagine quando vocês virem o Filho do Homem subindo de onde antes ele estava, para onde antes ele estava. Ou seja, certamente Jesus se referia aqui à sua ressurreição, à sua ascensão mais tarde. E aí Jesus diz: o Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. A carne não adianta nada. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Infelizmente, não é esta a impressão que muitos têm. A supervalorização do corpo, da carne e o desprezo da vida espiritual. Parece que isto é muito danoso ao que chamamos de seguimento a Jesus. É preciso que tomemos consciência da importância da adesão a Deus por meio desta vida espiritual. E nunca, de forma alguma, esta autovalorização ou a supervalorização do corpo, da anatomia. E aí, amados irmãos e irmãs, nesta segunda parte, Jesus ainda vem mostrar a importância e o dever que nós temos em segui-lo. Jesus sabia, diz o texto, quem acreditava nele, quem não acreditava. Quem o iria entregá-lo, por exemplo. Recorda Jesus: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. É preciso ter esta liberdade, digamos, autorização do Pai, para que cheguemos ao Filho. E diz o texto que a partir daquele momento, quando Jesus esclarece tudo isto, muitos o abandonaram. Aqueles que não querem seguir o que manda Jesus, mas querem viver uma vida de faz de conta. Prossegue Jesus. E agora ele dirige diretamente ao grupo dos 12. Vós também quereis ir embora? Este é o terceiro e a última parte do texto. Vós também quereis ir embora? E aí Pedro toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Até agora eles também estavam babeando, mas quando percebe a clareza e a verdade nas palavras do Mestre, Pedro parece abrir a mente e ver
de fato, a verdade, o comprometimento que deve ter as palavras do Mestre. Só tu tens palavra de vida eterna. E termina Pedro dizendo: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ainda bem que os 12 reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, que de fato é. Peçamos, amados e amadas, a beleza, a graça ao nosso bom Deus, de não sermos como esta comunidade que abandona Jesus porque não quer assumir o papel, a responsabilidade do anúncio da Boa Nova, gastando sua vida em nome da fé. Infelizmente, temos muitos na igreja que querem só participar da missa. Muitos nem participam, apenas assistem. Não abrem nem a boca na missa. Quando se chamam para a responsabilidade, querem distância. Muitos católicos sequer são dizimistas, porque ainda não tomaram consciência do seu papel enquanto cristão. Imagine ser verdadeira testemunha de Jesus, levando, pregando a Boa Nova àqueles que ainda não conhecem. Muitos aderem a esta multidão e aquele grupo dos discípulos que abandonam Jesus, porque não querem seguir as verdades que o Mestre ensina. Infelizmente, também na igreja está cheio destas pessoas. É hora de despertar. É hora de sermos autênticos cristãos, que abracemos a fé de verdade e assim construamos um reino, uma sociedade do amor. Esse amor abraçado, vivido pelo Mestre Jesus Cristo. Peçamos esta graça e cresçamos na fé. Lembre que todos os domingos às 7 da manhã, neste canal Sopro de Esperança, transmitimos a Santa Missa para você que faz parte desta família Sopro de Esperança. Acompanhe conosco e fortaleça cada vez mais a sua fé. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.